Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje para mostrar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é pregação especial. Países adotam leis dominicais. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por por este dia do Senhor, o sábado do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Países adotam leis dominicais. Leis dominicais. Esse senhor aí, João Paulo II, no livro Dias Domini, ele relata o imperativo moral do mandamento do sábado. Criar uma legislação civil que promova a guarda do domingo. Quer dizer, olha só. Tradicionalmente, a Igreja Católica sempre afirmou ser a observância do domingo uma instituição eclesiástica, diferente do sábado. Quer dizer, que mudaram. Eu vou mudar ali para o domingo. Quer dizer, o que é isso? Ser pretensioso. Por isso que a profecia lá do Apocalipse 13 fala que a boca era de leão. E quem era o leão em Daniel 7? Babilônia. Por que Babilônia? Por que a boca como de leão? Por que Babilônia? Porque Babilônia era pretensiosa. Eu sou o reino invencível, ninguém me derrotará. Daniel, no capítulo 2, mostrou para Nabucodonosor que a estátua seria a cabeça de ouro, que era o reino dele, e os peitos e os braços de prata era outro reino. E ele sabia disso. O cobre era de bronze, outro reino, e as pernas de ferro era outro reino, e os pés de ferro e de barro era outro. E ele se atentou a isso. Já no capítulo 3, fez uma estátua totalmente de ouro. Quer dizer, não obedeceu a não obedeceu o que Daniel mostrou num capítulo antes, ou anos atrás, que não era o único reino, mas ele jogou fora isso e fez o reino todo de ouro. Quer dizer, Babilônia nunca acabará, Babilônia nunca passará. Quer dizer, é pretensiosamente, ser pretensioso. E os católicos mudaram do sábado para o domingo? Vamos abrir em Gênesis, capítulo 2, versos 1 a 3, e eu vou ler para vocês o que Deus disse na palavra. Quer dizer, poucos se importaram o que Deus disse na Bíblia. Eles mesmos mudaram, vamos mudar do sábado para o domingo. Gênesis do 1 ao 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus determinado no dia 7º na sua obra que fizera, descansou nesse dia e de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Quer dizer, no 7º dia. E o que a Igreja Católica está fazendo? Observar o primeiro dia da semana. Quer dizer, que os antepassados falavam, que diacho é esse? Quer dizer, mudaram.
e tacaram lá no lugar do quarto mandamento, que é lembra-te do dia do sábado para santificar, tacaram o terceiro mandamento do livro lá católico lá. Guardar domingos e festas, quer dizer, errado. No contexto da nova lei, a observância do dia do Senhor ocupou o lugar da observância do sábado, não por virtude do preceito, o quarto mandamento, mas pela instituição da igreja e pelo costume do povo cristão. Exatamente. Alguns teólogos têm afirmado que Deus estabeleceu o domingo como dia de adoração na nova lei. Quer dizer, é os fariseus. Ou estou errado? Se não é os fariseus da época de Jesus, que Jesus mesmo falou: vocês não querem entrar no reino dos céus. E também não deixam as pessoas também entrarem. Hipócritas. Quer dizer, é os teólogos de hoje, ou do passado, né, da nova era, que mentiram falando isso. Se o próprio Deus, Jesus, escreveu lá nas 2 tábuas de pedra todo o mandamento. Do quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado para santificar. E ele mesmo veio aqui na terra e falou: não vim para revogar a lei, vim para cumpri-la. O que foi dito aos servos, aos profetas: não vou revogar, vim para cumprir. Ele é o Senhor do sábado. E falou que Deus estabeleceu o domingo como dia de adoração? Mentira! Que ele mesmo explicitamente substituiu o sábado pelo domingo. Olha só que mentira! Mas esta teoria está agora totalmente fora de uso. A crença comum atual é que Deus simplesmente deu à sua igreja o poder de separar qualquer dia, ou dias que ela entenda serem. Quer dizer, olha só, tem que dar risada disso, cara. Quer dizer, essa é a maneira de falar, né? Tem que dar risada, porque olha só que mentira, que blasfêmia isso aí. Apropriados como os dias santos, a igreja escolheu o domingo, o primeiro dia da semana, e no transcorrer dos tempos escolheu outros dias como os dias santos. Quer dizer, não é só um dia, é outro dia. Deus escolheu um dia só, e eles escolheram outro dia, outro dia. Quer dizer, para entendermos o completo significado do domingo, nós precisamos reler a grande história da criação e aprofundar o nosso entendimento na teologia do sábado. Estados Unidos, que era um país protestante, agora é um país que vai adotar os costumes de Roma. A besta que sobe do mar, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, e a besta que sobe da terra, Estados Unidos, que vai prolongar a lei dominical. Quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, quando por influência desta tríplice aliança os Estados Unidos forem induzidos a repudiar todos os princípios de sua Constituição, que fizeram deles um governo protestante e republicano, e adotarem medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é assim como a aproximação dos exércitos romanos foi um sinal para os discípulos. A apostasia da qual falamos será para nós um sinal de que o limite da paciência de Deus foi atingido. Aí está. Está vendo ali que o quarto mandamento está sendo quebrado? Foi quebrado. Foi arrancado dos 10 mandamentos católicos. Mas do mandamento de Deus não. Foi machucado apenas. Ali é uma alusão de que quebraram o mandamento. Quer dizer, tiraram esse mandamento, mudaram esse mandamento de quarto para terceiro. Por quê? Tiraram o segundo mandamento, que era a adoração de imagens de escultura. Deus proibiu.
E não farás para ti imagens de escultura, nem no céu, nem na terra, e nem nos mar, e nem debaixo da terra, pelos mares. Quer dizer, tiraram esse mandamento, anularam o segundo mandamento. E o que vai acontecer? A aliança com Roma. E ainda mais, olha só, bispo católico que integra o painel de liberdade religiosa de Trump alerta que o declínio da fé e a rejeição dos 10 mandamentos ameaçam a democracia. Mas que 10 mandamentos é esse? E quer dizer, bispo católico junto lá com Trump. Quer dizer, bispo católico? O que é? Roma. Quer dizer, olha só. Povo, os Estados Unidos está falando como dragão. Está se cumprindo o começo do Apocalipse 13, verso 11. Está falando como dragão, que tem chifres de cordeiro, mas fala como dragão. Está, igreja religiosa e civil vão se unir. Igreja e Estado. Escolha. Lei de Deus, lembra do dia do sábado para santificar, Êxodo capítulo 20, verso 8, e a lei de Roma, guardar domingos e festas, catecismo católico. É esse que ele está falando, o bispo. É desse mandamento. É desses mandamentos aqui, dos 10. Que é o mandamento de homens e não de Deus. Robert Barron, bispo católico romano, é membro da Comissão Presidencial sobre Liberdade Religiosa nomeada por Donald Trump. Essa comissão funciona como uma iniciativa de consultoria política vinculada ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, a agência federal responsável pela aplicação das leis de direitos civis e liberdade religiosa. Ao colocar a comissão dentro do Departamento de Justiça, suas recomendações podem ser mais diretamente conectadas à aplicação da lei, permitindo que o departamento investigue violações, inicie processos judiciais e ajude a moldar a política nacional em relação à liberdade religiosa, as pretensões legais para igrejas. Quer dizer, liberdade religiosa, isso é o perigo. Será que vai ser uma outra Inquisição papal? Vai se repetir. O que houve na Idade Média vai se repetir no futuro, na tribulação. E a união entre igreja e Estado. O que é uma igreja e Estado? Eu sou o Papa, como se diz. Vou dar um exemplo aqui. Eu sou o Papa e passo para as pessoas o clero, a tradição, tudo que é de Roma. E obrigo as pessoas a acreditar nisso. É uma forçação de barra, como se diz. Obrigar as pessoas a isso. E se alguém for ao contrário a mim, eu peço ajuda do Estado. Vai lá e persegue aquelas pessoas que estão contrária à minha vontade. Porque Satanás imita Deus. Deus não fala, faça a minha vontade. Ele usa a igreja para cumprir a vontade dele. Use esse poder para ter a vontade dele. E o que acontece? Olha para a Idade Média. Olha o que aconteceu com os valdenses, com os indulgenses, com os protestantes, como John Knox, John Hus, Jerônimo de Praga, John Wesley.
John Wycliffe. Olhem para a Idade Média e vê como que foi a perseguição, a Inquisição Papal. Quer dizer, eu tenho a igreja aqui, obrigo as pessoas a aceitarem o meu ensinamento, a minha vontade, e quem for a contrária a mim, opa, Estado, vai lá, usa seu exército contra aquelas pessoas. Por que que os católicos, os papas católicos não sempre foram, não, nunca foram, como se diz assim, falavam, eu não gosto de separação de igreja e Estado? Por causa que eles usavam isso para matar os cristãos. Foram mais de 100 milhões de cristãos. E por quê? Eles gostam de eles mandarem na terra. Em 13 de abril de 2026, o bispo Robert Barron participou de uma audiência da Comissão de Liberdade Religiosa e expressou o seguinte sobre o declínio da religião, os 10 mandamentos e o perigo que isso representa para a civilização. O envolvimento do bispo católico romano Robert Barron em uma comissão federal do Departamento de Justiça dos Estados Unidos levanta sérias preocupações. Isso desafia o princípio americano de longa data da separação entre igreja e Estado, enraizado na primeira emenda, quando um bispo católico em exercício ajuda a moldar políticas dentro de uma agência governamental de aplicação da lei. Isso não se trata mais de proteger a liberdade religiosa. Coloca a religião em posição de influenciar o direito civil. Esse tipo de arranjo reflete o próprio princípio sobre o qual se adverte em Apocalipse 13, onde a autoridade religiosa se entrelaça com o poder do Estado. Exatamente. É a igreja e o Estado que vão se unir de novo, principalmente quando sair o decreto dominical. Este é um apelo do bispo católico ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, para que promova e defenda os interesses religiosos como a afirmação de Robert Barron, que o declínio da religião e a negligência dos 10 mandamentos ameaçam a democracia. Defende o argumento de que a religião é necessária para uma sociedade segura e estável. Historicamente, este argumento tem sido usado para justificar a legislação religiosa. Se a religião é vista como essencial para a sobrevivência nacional, então a intervenção governamental para restaurá-la torna-se necessária. Foi exatamente assim que as leis dominicais foram defendidas no passado, não apenas por razões teológicas, mas também como um imperativo social. Quer dizer, tá vendo? É nisso que eles estão batendo, afirmando. Tempos atrás mesmo, há um ou 2 anos atrás, um governante lá do estado de Utah, ele foi até a Casa Branca exigir que o sistema dominical se implantasse. Porque lá em Utah estava tendo todos os comércios fechados, diminuição de carros na rua, quase nada. E eles queriam que os Estados Unidos todos abraçassem a causa. E exigiu a Donald Trump lá na Casa Branca. Quer dizer que nós estamos vendo o decreto dominical às nossas portas. E tem muitas pessoas que não acreditam. Falam que não vai existir, mas vai.
vai botar o declínio no mundo. O bispo Barron faz referência aos 10 mandamentos, mas, como os católicos romanos fazem desde o início, eles interpretam e aplicam de acordo com as suas próprias tradições. Quando Roma recorre ao governo para legislar sobre moralidade, esses esforços frequentemente se concentram na observância do domingo e na promulgação de leis dominicais. De acordo com a profecia bíblica, o papado é identificado como o poder que usa o poder civil para promover a autoridade religiosa. Quando membros proeminentes do clero católico nos Estados Unidos começam a moldar a política legal americana, suas ações devem ser vistas como um passo rumo ao cumprimento da palavra de Deus. Nossa nação, que surgiu como poder semelhante a um cordeiro, simbolizando a liberdade, Apocalipse 13:11, eventualmente falará como um dragão, usando o poder consertivo dos Estados Unidos para impor práticas religiosas. O que aconteceu na Idade Média vai voltar a acontecer. O que aconteceu na Idade Média? Até reis foram envolvidos nesta prática. Reis e rainhas. Não teve só em Roma ali a obrigatória aceitação pela Igreja Católica. Roma, Espanha, Alemanha, Inglaterra, se espalhou para a Europa inteira. E reis e rainhas foram envolvidos. Muitos reis foram a favor da Igreja Católica. Outros reis foram contra e abraçaram os protestantes. E foram aquela briga política de quem nem tinha a ver com a história. Se envolveram nesta prática. Por quê? Foi um tempo escuro, foi um tempo tortuoso e vai voltar a acontecer. Leis dominicais. De acordo com a profecia bíblica, o papado é identificado como o poder que usa o poder civil para promover a autoridade religiosa. Quando membros proeminentes do clero católico nos Estados Unidos começam a moldar a política legal americana, suas ações devem ser vistas como um passo rumo ao cumprimento da palavra de Deus. Nossa nação, que surgiu como poder semelhante a um cordeiro, simbolizando a liberdade, Apocalipse 13:11, eventualmente falará como um dragão, usando o poder coercitivo do Estado para impor práticas religiosas. Sabe o que é o mais engraçado? Que no começo ali dos anos 90, os Estados Unidos, no começo dos anos 90 não, no ano ali de 1900, no começo do século 20, os Estados Unidos sempre era protestante. Jamais ia fazer uma aliança com Roma. Até mesmo os presidentes falavam que a separação entre igreja e Estado era proeminentes, eram válidas. Eles ficavam com o Estado, ali com a presidência, e os crentes, né, os cristãos, ficavam com a igreja, que tinham a liberdade para professar a sua fé. Todos os presidentes americanos falavam isso. E não queria fazer aliança com ninguém. Mas, e pouco antes ainda, em 1950, uma reunião na Casa Branca, estava tendo uma reunião ali, e um levantou e falou: que tal nós fazermos uma aliança com Roma e trazer estandartes deles aqui na América? Um levantou-se e enfureceu: não queremos fazer aliança com Roma jamais. Olha o que eles fizeram com nossos pais de antigamente. Perseguições, mortes. Não vamos fazer aliança com esse poder. E teve uma confusão na Casa Branca. E quando Roma trouxe o seu estandarte à América, teve que tirar. E tiraram esse estandarte. E não deixaram
coisa alguma de Roma lá. Mas ali no fim dos anos 80 ao começo dos anos 90, Donald Reagan era presidente e fez uma visita a João Paulo II, quer dizer, a aliança com Roma. Começou ali a aliança com Roma. Os Estados Unidos se perder do protestantismo, a aliança. A Igreja e o Estado estão agora fazendo preparativos para um futuro conflito. Como outrora os católicos, os protestantes estão agindo dissimuladamente para exaltar o domingo. Por todo o país, a Igreja Papal está elevando seus gigantescos e maciços edifícios em cujos recessos se hão de repetir as cenas de perseguição de outros tempos. O caminho está sendo aparelhado em proporções vastas para a manifestação dos prodígios de mentira, mediante os quais Satanás pretende enganar, se for possível, até os escolhidos. Testemunhos Seletos, páginas 449. Exatamente. O cenário está sendo preparado, povo de Deus. Só ver quem não quer. Está à nossa vista, está à nossa frente. Não temos tempo a perder. Um caminho de ecologia integral em todos os níveis da sociedade. Quando o Papa Francisco estava vivo, ele escreveu, aí no Vaticano News, o Discastério para o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral lança a plataforma de ação Laudato Si em um longo caminho de 7 anos, de iniciativas da ecologia integral. O objetivo é criar um movimento popular a partir de baixo, para o cuidado da casa comum. Aí, tá vendo? Caminho de 7 anos. Isso foi em 2020, na pandemia. Já estamos quase lá. Passaram-se 6 anos. E o ano que vem que dará 7 anos. Quer dizer, esse ano será uma preparação para o decreto dominical. Ano que vem, já não tenho garantia se fará ou não, mas eu tenho a certeza, decreto chegará. Carta encíclica Laudato Si, do Santo Padre Francisco sobre o cuidado da casa comum. Quer dizer, tudo carta do papado. E no Briet Bibli Readings, página 16, fala: por professar uma fé contrária da Igreja Católica, a história registra o martírio de mais de 100 milhões de pessoas. Aí tá vendo, ó, coloca ali, queima a pessoa e pronto. Tiramos um do nosso caminho. Era praticamente assim. No grande conflito de Ellen Goldwhite, tem um relato lá, acho que de John Wycliffe, que fala que um papista, um escritor, foi escrever a carta daquele mártirio, daquela execução. De cada execução eles escreviam uma carta para enviar, de que seria essa carta seria, como se diz assim, um tipo de vitória, que eles eliminaram um já, mais um, e envia para os outros países para fazer a mesma coisa. E ele escreveu nessa carta: eu nunca vi uma pessoa sendo queimada, cantando louvores, exaltando louvores a Deus, com chamas ao redor de seu corpo. Ele exaltava Deus em meio a chamas. Quer dizer, ele não estava sobre declínio de Satanás ali. Ele estava como uma pessoa normal. Na hora da execução, declínio de Satanás está ali, sobre eles. Eliminou a causa, parou a execução, se tornam pessoas normais. E ele escreveu isso. Quer dizer, estou errado? As calamidades de terra e mar, as condições social agitadas, os rumores de guerra são pretentosos. Prenunciam a proximidade de acontecimentos da maior importância.
As forças do mal em tosse e regimento e consolidando-se. Elas se estão robustecendo para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo, e os acontecimentos finais serão rápidos. Ellen Goldwhite no Testemunhos Seletos, volume 3, página 280. As agências do mal estão combinando suas forças e consolidando-se. Estão se fortalecendo para a última grande crise. Grandes mudanças acontecerão em breve no nosso mundo, e os movimentos finais serão rápidos. A condição das coisas no mundo mostra os tempos difíceis. Estão bem sobre nós. Os jornais diários estão cheios de indícios de um terrível conflito no futuro próximo. Ellen Goldwhite no livro Testemunhos, volume 9, página 11. Guerra no Oriente Médio já deixou milhares de mortos. Veja países afetados. Quer dizer, não sou eu que estou falando, é o site. Comandante dos Estados Unidos dizem às tropas de Trump foi ungido por Jesus para iniciar a guerra com o Irã, provocando centenas de reclamações. Quem falava blasfêmias não era Roma? Quem dizia blasfêmias não era Roma? Quer dizer, Estados Unidos também está falando blasfêmias? Que Trump foi ungido por Jesus? Os instrumentos satânicos transformam a Terra em um cenário de horrores que nenhuma linguagem pode descrever. Guerras e derramamento de sangue são realizados por nações que afirmam ser cristãs. O desprezo pela lei de Deus trouxe seu resultado inevitável. Ellen Goldwhite no livro The Herald, 6 de fevereiro de 1900. Tropas americanas foram informadas que a guerra com o Irã é um plano de Deus para desencadear o Armagedon. Quer dizer, mais uma blasfêmia. Os comandantes de Trump disseram às tropas americanas para se prepararem para o Armagedon e o retorno de Jesus. Mais uma blasfêmia. Líderes evangélicos retornam ao Salão Oval para orar por Trump. Quer dizer, orar por ele? Ele que está causando a guerra aí e está obedecendo ao declínio satanista aí, né, do sistema satânico, de coisas ocultas, e pessoas foram orar por ele. Quer dizer que ele é o Jesus Cristo da América. Quer dizer, blasfêmia. Pat Hedges, secretário da Guerra nos Estados Unidos, tem um símbolo, né, de Devout Vult, Deus Vult. É um lema cristão historicamente ligado às ideias da providência divina e interpretação individual da vontade de Deus. Quer dizer, blasfêmia também. Quer dizer, os Estados Unidos está com os horrores, está pegando para si horrores romanos. Está falando como o dragão. Os instrumentos satânicos transformam a Terra em um cenário de horrores que nenhuma linguagem pode descrever. Guerras e derramamento de sangue são realizados por nações que afirmam ser cristãs. O desprezo pela lei de Deus trouxe seu resultado inevitável. Ellen Goldwhite no The Herald, 6 de fevereiro de 1900. Hassett convidou o pastor que defende uma teocracia cristã para liderar culto de oração no Pentágono. Quer dizer, mais uma barbúndia. Douglas Wilson, que quer que os Estados Unidos sejam uma república cristã. O MAG está ouvindo. Netum, a localização do terceiro templo e o Messias que virá. Quer dizer, mais uma barbúndia. Não vai ter terceiro templo, não. Vai sentar em algum lugar lá em Roma, o papado. Não sei aonde. Como o autocominante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. A Igreja tem há muito tempo professado considerar o advento do Salvador como a realização de suas esperanças. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, como um brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus, dada por João no Apocalipse.
Ellen Goldwhite no Grande Conflito, página 624. Exatamente. E personificará Cristo com a cara de João Paulo II. Com a guerra se espalhando do Oriente Médio após o conflito que incluiu em 28 de fevereiro entre os Estados Unidos e Israel e Irã, o importante clérigo iraniano recorreu ao Papa Leão XIV. Eu falei sobre isso, eu fiz um vídeo sobre isso, que o líder lá de Israel já foi pedir ajuda ao Papa. Ele será que vai acabar com todo mundo? Com todo mundo não, com toda a guerra. Ele vai ser o líder que vai acabar com a guerra. No livro Report Handling Christmas Prejudices, fala, página 5. No entanto, o magistrado deve promover a verdadeira religião de alguma forma, mesmo que as circunstâncias os constranjam significativamente. Alguns atos civis são normalmente necessários, na nossa opinião, como as leis do sábado, não porque sejam deveres absolutos dos magistrados por gênero de ação, mas porque são normalmente necessidades morais, ou seja, por espécie, elas são prudencialmente sempre necessárias e adequadas. Além disso, não agir com prudência é, em si mesmo, imoral. Página 39. Muitos hoje afirmam que desejam uma nação cristã, mas querem esperar pelo renascimento para prolongar leis cristãs. O cristianismo nominal pode ser suficiente para a aplicação efetiva das leis civis cristãs, como leis de domingo, se as pessoas concordarem com o cristianismo. Então, embora o renascimento seja uma possível antecedente das leis cristãs e seja preferido, não é a única condição antecedente. Um único requisito fundamental para prolongar uma boa lei é a eficácia, para que uma lei cristã é viável, com uma mistura de cristãos nominais e fiéis. Portanto, não há necessidade de esperar pelo avivamento, e reduzir a ação política cristã é pregação do Evangelho. Página 74. Este sábado civil está a cessação dos negócios mundanos. É que o governo civil nos países cristãos é chamado a impor. Não só, argumentou ele, é a prática do sábado, o direito dos cristãos e o comando de Deus, mas o sábado civil é necessário para a perseverança das nossas instituições livres e da boa ordem da sociedade. A moral é dependente da religião e, portanto, um dia deve ser reservado para a instrução. De fato, se o sábado for abolido, a fonte de vida para o povo será selada. Página 95. Mas o governo civil ainda pode fazer leis que reflitam a religião majoritária e os interesses de um povo, incluindo as leis do sábado, e ao fazê-lo, o Estado age por revelação geral, por necessidade. Escreve Robson, a lei americana deve reconhecer o fato que o cristianismo protestante é a religião do povo, porque essa lei é o reflexo da vontade do povo. Os chifres semelhantes a de cordeiro e a voz do dragão deste símbolo indicam contradição flagrante entre a professa e de suas autoridades legislativas e judiciárias. Por esses atos, desmentirá os princípios liberais e pacíficos que estabeleceu como fundamento de sua política. Ellen Goldwhite, O Grande Conflito, página 442. A estratégia de Satanás para impor a lei dominical. Os pastores das várias denominações estão atuando ocultamente traçando planos, e o objetivo desta manobra secreta é ganhar o apoio popular para a imposição do domingo como dia santo. Se os ministros podem convencer o povo a favor de uma lei dominical, então eles irão se unir sob influência para obter uma emenda religiosa à Constituição para forçar o país a guardar o domingo. Reverend Anderaldi, 24/12/1889. Aqui está falando da lei dominical também, né? Nicholas Miller e Ellen Goldwhite. Quando nossa nação, os Estados Unidos, renunciar aos princípios de seu governo de tal forma que vote uma lei dominical neste próprio ato, o protestantismo dará a mão ao papado. Testemunhos Seletos, volume 2, página 318. No Ellen Goldwhite, Mensagens Escolhidas, volume 3, página 385, ela relata: a grande questão que está tão próxima é a lei dominical.
iluminará aqueles que Deus não designou. Ele dará um ministério puro, leal, santificado e preparado para a chuva seródia. Exatamente, povo de Deus. Essa é a lei dominical que vários países vão denominar. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar as verdades de toda a tua palavra. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscreva no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!